Fisiologia da Alma, capítulo 72. Pergunta: dizem que o câncer provém muitas vezes do alcoolismo, assim como a cirrose hepática. Há fundamento nessa afirmativa? Resposta: o câncer, em sua maior percentagem, é de origem kármica e se manifesta de conformidade com as condições psico-orgânicas apresentada pelo indivíduo, quando de acordo com o seu programa espiritual e a época de sua retificação kármica, os encarnados chegam ao momento de expelir certos resíduos astralinos incrustados por meio do seu corpo astral, a drenação pode provocar estados cancerosos próprios do conflito entre as forças do mundo oculto e as energias da vida espiritual. Entretanto, nem todas as formas de câncer são kármicas, porque resultam também do próprio imperativo das transformações biológicas no mundo em que viveis. Sem dúvida, sabeis que certos animais, como os cães, cavalos, bois, carneiros e algumas aves, se podem apresentar cancerosos, sem que isso represente liquidação de dívidas kármicas. Mas há a lembrança que grande parte da vossa humanidade fez mau uso de forças sibilinas e ocultas, quando de sua existência na Atlântida e outras civilizações contemporâneas, manejando energias agressivas em proveito próprio, na desforra e vingança por meio de operações de magia negra. Esse eterismo astral, muitíssimo inferior e tóxico, incrustou-se no corpo astral dos agentes e mandantes de operações aviltantes, motivo pelo qual, quando pela lei de causa e efeito, o espírito faltoso precisa esgotá-lo para a matéria, o corpo material funciona como um mata-borrão absorvente de energias danosas do que resultam os quadros dolorosos da patologia cancerígena. Quanto mais débeis se apresentam certos órgãos ou regiões do corpo físico desses indivíduos, tanto mais se desenvolve neles o estado canceroso. E, como o alcoolismo debilita as defesas orgânicas, a energia áspera e latente, ainda incrustada no corpo astral, como o resíduo nocivo da vida do passado, baixa vibratoriamente e condensa-se na carne, atraída pela força gravitacional da matéria. Eis porque é mais frequente o câncer do estômago nos alcoólatras, pois se trata de órgãos mais diretamente atingidos pelo vício corrosivo. O mesmo ocorre com o caso da cirrose do fígado, pois, embora se origine também de outras causas que não o álcool, pois já tem sucumbido desse mal crianças, mulheres e homens abstêmios entre os beberrões. Entre os beberrões, ela é fundamentalmente provocada pelo alcoolismo. René Lenner, o descobridor da auscultação médica e fundador da medicina eu vou ler uma palavrinha aqui meio complicada, anatomoclínica, verificou que 90% dos casos de cirrose hepática eram motivados pelo alcoolismo. O álcool penetra quase que totalmente na delicada estrutura do fígado, que passa a constringir as veias oriundas do intestino. Sob tal opressão, o sangue é obrigado a filtrar sua parte líquida na região do ventre, surgindo então a ascite, moléstia mais vulgarmente conhecida como barriga d'água. Os casos mais frequentes de
hidropsia são também devidos à dificuldade do organismo em eliminar em tempo a urina. O líquido, então, se infiltra pelos tecidos do corpo e sobrecarrega o sangue com toxinas que depois não podem ser drenadas, provocando a uremia. E o álcool é um dos fatores para que isso aconteça. Vamos à próxima pergunta. Em certos casos, a nossa medicina prescreve o uso do uísque para atender a deficiência do coração e desobstruir os vasos sanguíneos, motivo porque temos ouvido muitas pessoas cardíacas louvarem essa bebida e outras elogiarem certas substâncias alcoólicas que consideram úteis para o tratamento de seus males. Que nos dizeis a esse respeito? Responde Atanagil. É evidente que se açoitares ou açoitardes um cavalo exausto que está a conduzir pesada carga, ele evitará hercúleos esforços para terminar a sua tarefa e talvez consiga mesmo realizá-la. No entanto, isso não demonstra que o animal se tenha recuperado de sua exaustão, mas apenas comprova que foi excitado em suas derradeiras energias. Provavelmente, mais tarde, ele ficará impedido de executar serviços bem menores. O mesmo se dá com o coração. O álcool acelera-lhe as contrações e excita as pulsações. Mas o certo é que esse órgão preciso se esgota mais cedo do que se o deixassem trabalhar normalmente. O aconselhável seria o repouso orgânico e os cuidados nutritivos, de modo a se desimpedir a circulação das gorduras e toxinas, providenciando-lhe, outro sim, a higiene intestinal. Não há vantagem na aceleração do trabalho cardíaco por meio do álcool, um sistema circulatório intoxicado, porquanto a depressão fina virá mais cedo. A depressão final virá mais cedo. Sabem os vossos médicos que a maioria das insuficiências cardiohepáticas renais podem provir também do alcoolismo, começando pela perturbação do ritmo e dos impulsos normais do coração, quando, em consequência da lesão de suas delicadas fibras nervosas, se alteram depois as fibras musculares das paredes cardíacas. De há muito se tem comprovado que os alcoólatras, quando atingem a velhice, estão sofrendo fortemente da má circulação devido à dificuldade de irrigação sanguínea pelos vasos alterados. Então, o sangue tende a se estagnar mais na superfície do corpo do que em sua intimidade, motivo pelo qual os bêbados têm as faces congestas, os olhos injetados, o nariz rubicundo e são acometidos de tosse ou perturbações bronquiais, além de sujeitos facilmente aos resfriados e à pneumonia, tudo devido à perturbação circulatória dos órgãos da respiração. Uma vez que o abuso do álcool tende a aumentar a gordura doentia e excêntrica devido à deficiência da oxigenação e ao acúmulo de resíduos causados, na maioria dos casos, o endurecimento das artérias e mesmo os ataques da apoplexia pela redução do calibre dos vasos sanguíneos, não vemos motivos para se recomendar o álcool como um remédio benéfico para o coração. Não há dúvida de que o enfermo sentir-se-á melhor e logo eufórico sob a excitação momentânea do álcool, mas é provável que esse tóxico também reduza a sua cota de
de vida física, fazendo com que seja atingida mais cedo a fase do destrambelhado, ou destrambelho cardíaco. Acontece também que, visto o álcool ser substância nociva ao sistema nervoso, todos os centros de coordenação sensorial que regulam as atividades orgânicas ficam entorpecidos e desequilibrados durante a embriaguez e com reflexo daninho após a carrapana ou carraspana, uma vez que esse entorpecimento não lhe traz benefício algum. A ingestão do álcool, recomendada para as disfunções cardíacas, não podem produzir efeitos salutares, pois com o tempo termina impondo a sua característica básica do elemento tóxico. Bom, vamos ficando aqui no capítulo 72 do livro Fisiologia da Alma, do Espírito Ramatiz.